Aula que vem, alguém me lembra aquilo assim, quando começar a falar, eu grava, porque né, na aula passada foi a mesma coisa. Eu comecei, quando estava falando lá de doação, de tipo de captação, assim, eu lembrei, "Ih, gente, tem que gravar. Como é que é, né, gente? Ai, meu Deus. Então, vamos lá. E aí a gente falou, né, sobre os tipos de captação, e aí eu deixei meio que um exercício, como a aula foi um pouco mais teórica, né, na sexta, mesmo assim eu deixei um exercício, assim, né, para uma forma de né, tentar ali estruturar o que aprendeu. Deixa um exercício de vocês pensarem dentro da ideia de vocês, de projeto, tentar traçar um plano de mobilização de recursos, né? E que isso, assim, já é um conteúdo mega filé mignon, assim, né? Tipo, as grandes organizações, elas fazem, na virada do ano, fazem esse planejamento estratégico para o ano seguinte, né? E elaboram um plano de mobilização de recursos. Então, assim, qual o objetivo da gente no próximo ano? É ter mais atendidos, é ter mais projetos, a gente precisa de mais grana para recursos da casa ou para executar o projeto tal, então, né, você vai meio que raciocinando ali, mas no caso de vocês, como vocês estão trabalhando talvez ali um projeto específico de vocês, pensar de que forma que tipo de captação daquelas tem mais a ver com o projeto de vocês, né? A gente vai tentar aqui um crowdfunding no começo do ano, de repente ali para atuar durante uns 3 meses, depois a gente vai tentar a lei de incentivo do ISS que é em maio, depois, sabe? Então, assim, tentar fazer um exercício de um plano de mobilização, que isso aí já é um negócio chique, né? É um conteúdo bem interessante. Vocês, de repente, até a Suelen que está dentro ali, contribuindo dentro de uma organização, já fica a dica que você chega lá logo com um PDF para apresentar, fala assim, "Ih, meu Deus." Ih, meu Deus, né? Apresenta lá as possibilidades de mobilização de recursos e vai arrasar. Deixa eu ver aqui. Arrasa. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Que vamos ver hoje. Ai, caramba, esse negocinho não quer subir. Pronto. Então, hoje, como a gente combinou, é o seguinte, né? Na aula passada, a gente viu ali os tipos de captação de recursos, que aí fazendo aqui o resumo do resumo do resumo, eu falei um pouco sobre doações, né? Então, organizações que trabalham ainda com doações, seja através de financiamento coletivo, seja através de telemarketing, tem muitas que ainda ligam para a gente para pedir ali um tipo de doação, tem aquela galera que para a gente na rua, que também pede, às vezes o Unicef faz isso, então tem essa possibilidade de doação, tem os financiamentos internacionais, né? Ali, né, organizações de fora do Brasil que trabalham com financiamento de projetos aqui, além da possibilidade de consulados, embaixadas, e aí eu falei para vocês darem essa olhada também nos sites dos consulados e embaixadas, que vocês vão conseguir ver se tem algum que trabalha com o mesmo com a mesma linha de ação, de atuação de vocês, de repente dá para tentar alguma coisa, nem que seja uma parceria. Falei depois dos editais privados, de empresa privada, né? Que são as empresas que abrem editais para recursos, que elas têm um fundo, têm recursos próprios e querem investir. E aí eu já meio que fiz um link, né? Que aí eu falei para vocês, ó, tem empresas privadas que elas abrem edital somente para projetos que já estão dentro de alguma lei de incentivo,
né, que são leis, tipo, né, lei federal, que é a Rouanet, a estadual ICMS e a municipal ISS. Então, tem que ficar ligado nisso, que às vezes a gente vai assim na sede, né? Ai, a Renner, a Renner abriu, o Instituto Renner, acho que a Renner tem um instituto, o Instituto Renner, abriu um edital, o Metrô Rio. O Metrô Rio abriu um edital lá para projetos, super legal. Aí quando você vai ver, tá lá, projeto deve estar enquadrado na lei do ISS, aprovado na lei do ISS. Então, ela, é, né, o Metrô Rio abriu um edital com a grana que eles têm de ISS, então eles, em vez de investir de forma direta, eles abriram um edital ali para todo mundo se inscrever. Só que aí o seu projeto já tem que estar escrito dentro da lei de ISS e aprovado, tá? Então, assim, na aula passada eu expliquei isso bem com detalhes, né, para não voltar tudo, porque tem bem essas particularidades, né? Falei sobre as leis de fomento indireto e direto, quais são as qual é a diferença, né, do investimento direto e indireto. E aí eu falei, olha, na próxima aula eu vou trazer aqui uma lei específica, né, um edital específico, que é para a gente ler um edital, né, aquela coisa de, meu Deus, o edital é um bicho de sete cabeças, não sei, né, é complicado, é muita coisa. No caso de lei de incentivo, é sempre muita coisa sim, né? Os editais diretos geralmente são mais simples, mas as leis de incentivo são um pouquinho mais complicadas. Então tem que ficar atento, mas não é, né? É porque ainda existe muita burocratização no processo, né? Muita. Até para um edital curto, ou mais, como foi esse Cultura Presente nas Redes, é, mais simples, mas existe uma burocratização e do outro lado, existe uma dificuldade muito grande também das pessoas de lidarem com esses processos online, com tecnologia, né? A gente está aqui, né, conversando, fazendo essa aula pelo Zoom, todo mundo aqui, de certa forma, domina, né, alguma tecnologia, mas para algumas pessoas, às vezes, você baixar um documento, assinar e anexar de novo, isso é super difícil. Tem pessoas que não sabem fazer isso, né? Então, isso é uma realidade, assim, dos editais. Então, tem todos esses desafios, né? Então, algumas secretarias têm tentado trazer mais simples possível, mas, por exemplo, lidar com documentos, né, tem que ser da forma mais segura, né? Que a gente existe uma lei de proteção de dados, então a gente, né, tem que sempre estar seguro da maior forma possível com a nossa documentação. Então, é isso. Eu vou trazer aqui para vocês o edital do ISS, que já está aberto, que é a nossa Lei de Incentivo à Cultura do município do Rio de Janeiro. Aí aqui, eu só trouxe um resuminho. Gente, estou falando aqui, mas qualquer coisa, qualquer dúvida, grita aqui no chat. Grita aqui no chat, tá? Ou levanta a mãozinha aí. Vamos lá. Aqui eu só botei um resuminho aqui, né? Quais são as etapas de projetos. Primeiro você faz a escrita e elaboração, depois você submete em editais, né? Em premiações, enfim. Aí depois você acompanha, né? Se vai ter aprovação ou não. Normalmente, aí depois de aprovado, você vai executar e depois de finalizar a execução, você vai para a última etapa, que é a prestação de contas. Então, esse aqui que é né, um fluxo normal ali, né, dentro da execução de um projeto. Aí aqui eu só botei uma diferenciação, né, desse fluxo dentro do processo das leis de incentivo. Por quê? A gente, entre a aprovação e a execução, a gente tem a etapa da captação de recursos, tá? Vou beber uma água aqui que eu estou com sede. Bruna, então, a prestação de contas, eu não vou entrar, tá?
Posso, de repente, dar porque não é uma área que eu domino, né? Essa parte mais de prestação de contas. A ideia do curso era ficar focada mais na elaboração mesmo. Mas na medida do possível, se vocês tiverem algumas dúvidas, eu posso ajudar. Mas assim, com relação à prestação de contas, nota fiscal de tudo. Você sabe que tem dentro lá do curso, né, da escola de projetos, eles têm esses cursinhos, mas prestação de contas é uma etapa complicadinha mesmo. Mas é o que a gente fala, né? A prestação de contas, ela é desde o começo, né? Você tem que pensar, daí depois eu vou me adiantando aqui, né? Mas no momento em que você vai ler o edital, você tem que ler tudo, não só ali o edital, não só ali a parte de submissão, mas todas as leis de incentivo, elas já trazem dentro dos anexos dela, todas as normativas referentes à prestação de contas também, né? Porque existe uma normativa, uma regulamentação. Então, quando você vai, então, no momento que você estiver elaborando o seu orçamento para submeter, você já tem que estar pensando na prestação de contas, né? Isso tem que estar na tua cabeça desde o momento da elaboração. Porque você pensa o que é possível ou não de você pagar e de você prestar contas, né? Tem que estar atento lá, dentro das suas contratações. Se o edital que você está pensando aqui pode contratar pessoa física, né? Pode ter um recibo por RPA, ou tem que ser só MEI. Então, é isso. A gente estava até adiantando umas dicas de prestação de contas aqui, mas é isso, assim. Quando você está escrevendo o projeto para a lei de incentivos, você já tem que pensar em tudo desde a hora que você está fazendo o texto, né? Que é para pensar que lá no final se você vai conseguir comprovar, né? Cumprir aquilo que você falou, né? Até quando você está escrevendo os textos lá de objetivos específicos, você vai conseguir executar, vai conseguir fazer aquela quantidade de oficinas, né? Então é isso. E aí coloquei aqui que a diferença é que a gente tem essa etapa de captação de recursos, né? Como eu falei para vocês, as leis de incentivo, né, são editais de fomento indireto, né? O recurso financeiro, ele não vem ali ou da Secretaria de município, ou Secretaria do Estado, ou vem do governo. Ele vem das empresas que vão patrocinar através dessa lei, né? Expliquei isso bem mais detalhado na aula passada, mas só vou dar esse resuminho aqui, para quem também não estava. Então, a gente colocou um projeto na Lei Rouanet, né? Aí eles falaram assim, opa, aprovado, homologado, né? Sai no Diário Oficial, que foi homologado. Essa aprovação, ela não significa que você vai ter o dinheiro, né, o recurso logo depois. Você precisa depois vir para essa próxima etapa, que é a etapa de captação de recursos. Você ou um captador que você vai contratar vai correr atrás dessas empresas, né? Então, geralmente, as leis também disponibilizam ali quais são as empresas que costumam patrocinar alguns projetos, né? E aí você vai ter que... Aí esse é o corre, né? Esse é o corre que a gente faz das empresas, ou se você, dentro do seu orçamento, você tem um valor ali para captação de recursos, em todas as leis. Então, se você pode fazer isso, e se você conseguir uma empresa, o valor da captação fica para você mesmo, ou se você pode contratar alguém, né? Um captador mesmo, uma pessoa que trabalha com isso. E aí, se essa pessoa conseguir o patrocinador do seu projeto, aí ela fica com a porcentagem que foi destinada à captação ali, né? No caso do ISS, por exemplo, é 5% do valor total do projeto. Na Lei Rouanet é até 10%, tá?
Um exemplo. Então, o que diferencia quando você está fazendo um projeto dentro de uma lei de incentivo é essa etapa aqui, que é primordial. E eu vou ter aqui monitoramento constante, que, cara, assim, tem que monitorar todo o tempo. Você colocou o projeto lá, tem que ficar muito atento ao cronograma, tem que ficar atento ao seu e-mail, para ver se não vai chegar alguma pendência ou alguma diligência, sabe? Tipo, você botou o projeto, tá faltando não sei o que, não sei o que lá, eles vão entrar em contato com você. Se você não mandar ou mandar errado, não sei o que, eles podem reprovar, né? E aí tem uma etapa de recurso, né? Então, para entrar com o recurso. E aí depois, sei lá, você já conseguiu o patrocinador, aí tem que toda uma burocracia. Então, tá sempre, é um monitoramento constante, assim, né? Dentro de lei de incentivo. Desde o momento que você coloca ele até o final da prestação de contas. É ficar de olho no sistema, cada um deles tem um sistema próprio, ficar de olho no seu e-mail e ficar de olho no diário oficial também, né? Tem muitos editais que colocam assim, acompanhar o diário oficial é uma responsabilidade do proponente. Então tem que ficar. Essa fase tem sido mais difícil no início do relacionamento. A busca poderia ser facilitada de uma maneira melhor pelo órgão. Está falando o relacionamento com as empresas, né? Encontrar as empresas. Então, a gente vai falar aqui mais do ISS, porque eu acho que eles são os que facilitam mais, assim. Por exemplo, eu já coloquei projeto na lei de incentivo, nas leis de incentivo de São Paulo. E, gente, em comparação com aqui a relação que a gente tem com essa do município do Rio, né, do ISS, eles facilitam bastante. Assim, tudo ainda pode ser melhorado, né? Ainda tem algumas questões internas, tem questão de descentralização do recurso pelo Rio, isso ainda é uma questão, mas eles oferecem bem mais oportunidades, assim. A de São Paulo é bem complicada. Vamos lá. Então, vamos falar aqui do edital do produtor cultural, que é a lei do ISS do município do Rio de Janeiro. Vai ter que onde encontrar, né? Você pode ir para o site da secretaria, né, direto, e esse ano eles lançaram um portal do ISS da prefeitura, que tem todas as informações sobre essa lei. Mas eu vou mostrar primeiro aqui o site. Deixa eu ver. Tá aparecendo aí para vocês? O site? Tá sim. Vamos lá. Prefeitura do... Aí, né, vocês entram no site da Secretaria Municipal de Cultura. O edital do produtor cultural, do ISS, ele sempre abre em maio. É o mês inteiro de inscrição. Então, assim, toda lei de incentivo, ela já tem esse período, um período certo para abrir. Então, isso já é importante vocês pensarem quando vocês forem traçar algum tipo de estratégia, né? A Rouanet, né? A gente fala Rouanet, né? Mas é a Lei de Incentivo à Cultura Federal. Ela fica aberta para você colocar projeto de fevereiro para novembro. A do Estado, que é o ICMS, também, né? Ficaria praticamente o ano todo. E fica o ano todo ali, né? Desde você colocar até captar, até executar, então fica meio que aberto o ano inteiro. A do município, ela tem essa organização diferente, então você já fica ligado, assim, as pessoas quando quando tá virando abril para maio, já rola um desespero, todo mundo vai abrir ISS, vai abrir ISS, é assim mesmo, o negócio é assim mesmo. Eu coloquei até no outro slide da outra aula, tá, Sueli? Mas federal e do estado fica aberto praticamente o ano inteiro para colocar projeto, né? De fevereiro a novembro.
E aqui do ISS, do município, é maio, né? O mês inteiro de maio, para você colocar o projeto. Aí eles, né, quando começa maio, eles botam essa matériazinha aqui, aí explicam, né, quem pode se inscrever, explica um pouquinho sobre o que é essa lei, qual é o regulamento, colocam aqui, espera aí um instantinho, isso aqui tá certo? Esse aqui é o de 2021, gente, sorry, peraí. Eu cliquei, foi no... Deixa eu achar aqui certinho. Eu queria mostrar no site de vocês, no site aqui para vocês verem. Ué, caramba. Momento. Aqui, 2022. Onde está o produtor cultural. Aí eles já colocam aqui, né? Assim, é bom ler tudo, né? Também toda a lei que regulamenta o edital, né? Mas aqui eles já colocam algumas informações. 30% dos grandes patrocínios para as zonas norte e oeste. Existe essa ideia, né, de descentralização dos recursos, né, de terem mais projetos sendo patrocinados, projetos que ocorram nas zonas norte e oeste da cidade, né? Então, aqui, esse ano, eles estão trazendo essa novidade. No ano passado não tinha isso, né? 30% dos projetos grandes, assim, vão para a zona norte e oeste, né? Aqui eles colocam o valor todo, né? Valor todo. E todo projeto deverá contemplar alguma ação nas zonas norte, oeste ou favelas. Então, isso é bom prestar atenção. Porque, por exemplo, pode ser que seu projeto seja do centro do Rio de Janeiro, né? Minha organização ela fica, sei lá, na Lapa. E aí ele diz aqui, todo projeto deverá contemplar alguma ação nas zonas norte e oeste, ou favelas. Então, é importante prestar atenção em todos esses detalhes, né? O meu projeto... Eu travei, gente? Travei a imagem? Tá parecendo Não, travado. Não? Aqui tá parecendo eu travada aqui. Com a cara assim... Gente, meu vídeo tá fluindo? Tá travado assim, gente. Travei com a... Vou fechar o vídeo aqui, que eu tô mostrando mais um. Agora acho que foi. Vamos lá. Então é isso, né? Minha organização fica no centro do Rio. Mas aí, de repente, você pode fazer ou uma palestra, ou uma das oficinas que você faz no centro, você realizar na Zona Norte, ou fazer uma parceria com outra organização da Zona Oeste. Então, é importante prestar atenção nesses detalhes que o edital traz, tá? O que mais? O documento prevê que... Eu vou dar uma passada aqui, né? Porque é muito conteúdo que tem. O documento prevê que 30% dos patrocínios superiores a 300 mil deverão ser destinados a projetos de produtores culturais sediados nas zonas oeste e norte da cidade, com execução da Barra da Tijuca, exceção da Barra da Tijuca, né? Além disso, o edital prevê que todo projeto inscrito deverá contemplar alguma ação nas APs 3, 4 e 5, né? AP são as áreas de planejamento da cidade, né? A gente tem AP1, AP2, AP3, AP4 e AP5.
Depois, se vocês ficarem curiosos, também vale a pena dar uma procurada. Joga no Google mesmo, né? A área de planejamento do Rio de Janeiro. Que aí vocês vão ver um mapinha separado as APs, e aí vão ver quais são os bairros e as regiões que contemplam cada AP dessa. É legal quando você vai pensar ali nas ações do seu projeto, né? Então, os projetos poderão ser executados a partir de 2023. Então, é isso. O ISS, a gente, para simplificar, a gente sempre chama de ISS, né? O edital ISS. Ele, o fluxo dele é esse. Você submete submete em maio, e aí de maio até dezembro ocorre todo o fluxo, todo o processo dele até a execução no ano seguinte. Então, a execução sempre é para o ano seguinte. Então, se vocês forem colocar um projeto dentro da lei do ISS, já pensa no cronograma começando em janeiro, ou fevereiro, ou março, mas é no ano que vem, tá? Eu indico sempre botar ali no comecinho, não botar muito pro meio, não. Porque depois eu vou explicar por quê. Então, vamos lá. Aí eles falam aqui de Pavuna, Santa Cruz, né? São indicadores culturais muito baixos. Tudo assim, vale muito a pena vocês estudarem, sabe? Esses tópicos, esses assuntos aqui que eles colocam, porque na hora de elaborar as ações de vocês, né? O que que fica enquadrado ali de forma mais, né? Ai, vai lendo tudo ali, você fala, nossa, eu estou conseguindo respeitar ali todos os critérios, né? Todas as pontuações deles ali. Pesquisar ali quais são os bairros que de repente têm indicadores culturais baixos. Ah, eu vou colocar uma ação em Pavuna, Santa Cruz, entendeu? De repente dá uma pesquisada assim. Existe uma regra de simplificação da prestação de contas. A Bruna que perguntou ali sobre a prestação de contas. O ISS, acho que desde o ano passado, eles mudaram, assim, todo projeto que captar até 300 mil, né? Se você colocar um projeto que seja até 300 mil, você não precisa apresentar a prestação de contas, aquele relatório financeiro, com nota de tudo, você não precisa, você só precisa entregar a, a, o cumprimento do objeto, né? Porque sempre quando você entrega a prestação de contas, você entrega junto um outro relatório, são dois relatórios grandes, geralmente. Então, né, é o relatório de cumprimento do objeto que você vai colocar todas as ações ali que vocês né, indicaram lá no projeto que iam fazer, vocês vão comprovar. Aí vocês vão colocar print, vão botar registro fotográfico, vão botar link para vídeo, vão discriminar a quantidade de pessoas que foram atendidas em cada ação. Então, esse é o relatório de cumprimento do objeto. Então, desde o ano passado, eles fizeram essa simplificação. Se o seu projeto for até 300 mil, você não precisa apresentar o relatório de prestação de contas, né? Isso mantém para esse ano. O financeiro é o pior mesmo. Mas mesmo assim, é bom guardar tudo. É bom fazer, é bom realizar o projeto como se você fosse apresentar a prestação de contas, né? Guardar todas as notas, verificar como os valores que estão, as rubricas que estão no orçamento. Então, realizar o projeto como se fosse entregar mesmo a prestação de contas, tá? Este ano também será lançado o portal. Então, eles lançaram o portal, depois eu vou mostrar também. Aí, quais são as categorias, né? As áreas: artesanato, audiovisual, biblioteca. Aí, biblioteca, o Bruno. Centros culturais, cinema, circo, dança, design, folclore, fotografia, literatura, moda, museus. Estou vendo aqui que eu acho que eles tiraram gastronomia, porque tinha gastronomia.
Fiquei curiosa agora, que gastronomia também estava considerada como ação cultural. Tiraram. Estranho. Teatro, transmídia e preservação e restauração do patrimônio natural, material e imaterial. Então, assim, é bom ficar, né, observar aqui com calma quais são as áreas, para ver em qual delas o seu projeto se enquadra. Que tem essas aqui, né, multiplataforma, transmídia, que são algumas que são artes, assim, transversais, né? Então, para ficar ligado. A Bruna botou, aí tem biblioteca, quem sabe aqui. O edital, os anexos estão disponíveis, aí ele bota, né? De 1º de maio até dia 31 de maio de 2022. Então, é sempre esse período. Ano passado, eu acho que ano passado eles atrasaram, foi assim, uma exceção, com um pouquinho atrasado ali o processo. O resultado dos projetos contemplados será publicado no Diário Oficial e no site da Secretaria até o final de julho. Então, assim, né? Se vocês estiverem interessados aí, já vão entendendo alguns exemplos de projetos contemplados. Eu acho que nesse portal novo que eles criaram, sim. Eu acho que o portal, sim. Mas, antes, assim, a gente fazia aquele processo de stalkear pelo Google. Assim, né? As empresas que patrocinam, os projetos. E também, mesmo antes, quando não tinha esse portal, aqui nesse site, você vai passando para o anterior, aí você consegue ver o resultado dos projetos contemplados. Eles sempre disponibilizam as planilhas, né? Com todos os projetos que foram contemplados e que foram patrocinados mesmo, né? Que eu já falei para vocês a diferença entre ser aprovado e conseguir o patrocínio. São duas coisas diferentes, né? Você ficar aprovado para captar, né? Ser aprovado só significa que eles falaram assim, ok, seu projeto está legal, corre atrás de dinheiro. É isso. Né? E é isso, o resultado dos projetos até o final de julho. Aí, quando acaba julho, em seguida, abre um outro edital, que é o edital do contribuinte incentivador, que é um edital para as empresas, né? A empresa que fala assim, opa, peraí, eu quero me inscrever nesse negócio aqui para eu usar a grana que eu tenho de imposto para reverter para a cultura. Então, eles abrem um edital para as empresas também, tá? Abrem uma inscrição para as empresas. Geralmente, não muda muito assim. Então, por isso que às vezes tem muita gente que nem espera muito abrir, já vê a lista das empresas que foram do ano passado e já vai, antes de maio mesmo, antes de eu botar o meu projeto, eu já estou entrando em contato. Tem gente que já faz um negócio assim, né? Já, que é isso, gente. A gente tem que ser cara de pau, a gente tem que correr atrás. Então, a galera, às vezes, antes de maio, antes de colocar o projeto, já está vendo quem costuma patrocinar, né? Aí, como é que acontece depois? Aí, no final de agosto, eles divulgam uma planilha das empresas que estão habilitadas para patrocinar, né? Então, é isso, tem um edital dos projetos, né, do produtor cultural, a gente vai e coloca em maio, até o final de julho, eles divulgam quem está aprovado, né? Então, é isso que eu falei, de monitorar sempre. Depois você votou, tem que ficar de olho se eles não vão mandar algum e-mail de pendência. Aí eles vão falar, o seu projeto não foi aprovado, foi reprovado. Ou foi aprovado com ressalvas. Mas tem um período de enviar recursos. Aí eles têm lá embaixo um anexo de recurso. Aí você pode mandar o recurso para eles, fala assim, não, pô, mas o meu projeto, não sei o quê, vai rebater, né? Aí depois eles vão responder, vão divulgar uma nova lista dos projetos homologados. Aí você fala, o meu era reprovado, mandei o recurso, agora foi aprovado, entendeu? Então tem que ficar
ligado. Aí depois eles vão divulgar para vocês o certificado de enquadramento. Eles divulgam também aqui no site um PDFzão com todos os projetos. Então, assim, tem todo mundo lá, sabe? Vocês conseguem ver todo mundo que está participando. Eu sou a Fifi ali do ISS, então eu fico vendo todo mundo que eu conheço. Se passou, se não passou, né? É, até estimular a empresa a se inscrever. Isso mesmo, Sueli, eu falei disso na outra aula. Tem empresas que não sabem desse benefício, né? Então, você pode também ver ali algumas empresas, né? Às vezes a gente até conhece alguém que tem uma loja, um comércio, enfim, que tem uma receita interessante, mas vai falar, poxa, você já pensou em usar o seu imposto para patrocinar um projeto, né? E aí é isso. Aí depois, ali no final de agosto, né, eles divulgam a lista das empresas até 15 de outubro, né, que está aqui. Aí, de outubro até 15 de dezembro, menina, é o corre, é, é o desespero, porque todo mundo vai entrando em contato com a empresa, não sei o quê. Aí, foi Suelen, né, que falou dessa coisa de facilitar o contato. O pessoal da prefeitura costuma fazer, é porque depois da coisa da pandemia mudou, né? Mas antes da pandemia, eles continuam fazendo, só que agora eles fazem online, né? Nesse período aqui, eles abrem o Conexão ISS, que é um eventão, né? Talvez esse ano eles voltem a fazer presencial, né? Eu já participei em 2 anos desse evento. Eles abrem uma inscrição, aí você fala, meu projeto foi aprovado, quero participar do Conexão ISS. Você inscreve lá o seu projeto. E aí eles fazem rodada de negócios. Tem algumas empresas que vão, e aí eles montam uma grade, um calendário lá, uma grade de horário, né? Você se inscreve, você chega lá, aí você vê, eu vou apresentar o meu projeto na rodada de negócio para a empresa tal, 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 né? E aí eles tinham duas modalidades, a rodada de negócios ou pitch. A rodada de negócios, eles já diziam para você as empresas que você ia sentar junto. Então, eles botavam várias mesinhas assim, não sei se algum de vocês já participou disso. Eles botavam... A primeira vez que eu participei foi no CRAB, ali naquele centro de referência ali do artesanato, né, na Praça Tiradentes. Então, várias mesinhas com as pessoas das empresas ali, né? Empresas que costumam patrocinar. OLX, Claro, enfim, né? Várias empresas lá. E aí era aquela coisinha, né? Sai um da mesa, entra outro, mas você já era destinado para algumas. Então você tinha, sei lá, 5 minutos em cada mesa. Aí você mostra lá, abre o computador, então meu projeto é esse aqui. Por isso que eu estou falando, vocês têm que ter uma capacidade de síntese, gente. Se tiver oportunidade de conversar com alguém, tem que saber sintetizar. Era 5 minutos. Ou tinha a possibilidade de pitch. Aí o pitch né, foi numa sala, né, tinha 10 representantes de empresas sentados e você tinha 5 minutos para apresentar o seu projeto. Dentro do ISS, você pode botar quantos projetos você quiser, mas tem que respeitar um teto por proponente, que depois eles botam lá, vou mostrar, entendeu? Então, vocês podem botar vários, mas tem que respeitar um teto. A soma deles todos não pode ultrapassar um teto, né? Então, eu lembro que quando eu fui no pitch, eu fui para apresentar 5 projetos em 5 minutos. Tinha 5 projetos que a gente tinha colocado. E aí eu fiz uma mágica lá, tipo 1 minuto para cada. Mas acabou até rolando uma empresa lá para um dos projetos. E aí, depois da pandemia, eles passaram a fazer isso online, né?
Então, você entra, aí você... Mas é muito ruim fazer isso online. Muito ruim, sabe? Não tem... gente, eu não sou essa pessoa do online, não. Eu gosto de tete a tete, gosto de ver pessoas, gosto de falar, mostrar, entendeu? Porque eu acho que funciona mais. Não acumula por projeto? Como assim, Sueli? Acumula. Não, cada pessoa tem um tempo, todo mundo tem o mesmo tempo. Então, assim, você pode pensar, não é por projeto, é por proponente. O tempo é por proponente. Então, você pode pensar assim, pô, sei lá, eu botei 7 projetos na lei, os 7 foram aprovados. Eu tenho 5 minutos para apresentar. Você pode tentar falar um pouco de cada um, ou você pode ser estratégica. Você fala assim, pô, as empresas que vão estar lá são mais de tecnologia, eu vou falar dos meus projetos que são mais de tecnologia. Sabe? Você pode ser estratégica ali também. É assim, é um corre. Então, então por isso que eu te falei que eles costumam fazer esse relacionamento. Eles facilitam esse contato, né, com esses eventos. E é bem interessante, porque assim, você acaba encontrando os outros produtores também, que você conhece, aquele burburinho. É legal. E aí, mais uma vez, né? Vocês podem fazer esse corre, ou vocês podem contratar um captador para fazer isso. É isso. E aí, depois que vocês fecharam, já houve o casamento ali, né? Veio a empresa tal, veio a empresa tal, todo mundo quer patrocinar. Aí depois tem um período de fazer, de fechar os termos de compromisso. Que são, gente, quando chega 15 de outubro, 15 de dezembro, quando tá chegando ali 13, 14 de dezembro, é uma correria, né? Dependendo da quantidade de projetos que você tem e da quantidade de patrocinador. Porque, às vezes, o projeto de vocês podem dar a sorte de uma empresa patrocinar tudo, ou tem gente que fala assim, ó, eu só posso contribuir com 10 mil. Aí você fala, pô, 10 mil? Meu projeto é de 300 mil. Aí tem que correr atrás de outro. Aí você fala, aí o outro vem com 50 mil, aí o outro vem com 80 mil, entendeu? Então, assim, aí vai ficar aquele eventão cheio de logomarca, cheio de logo que a gente está acostumado a ver, né? Que a gente fica vendo que cada um entrou com um pouco ali e deu para realizar. E aí, se for assim, é um termo de compromisso por patrocinador. E aí, gente, é uma carambada de documento. É muito documento que tem que entregar. Tem que pegar a assinatura do cara da empresa lá, e tem que assinar, e tem que rubricar. Então, assim, é um negócio bem... Vou explicar depois essa coisa do valor total. Pode também. Estou tentando ver aqui o que vocês estão falando. Mas aqui eu ainda vou mostrar até o próprio edital mesmo. Aí, tá vendo? Ó, tem aqui a lei, o decreto. Aí eles explicam tudo aqui. A lei é regulamentada por esse decreto aqui, então vocês podem ler um pouquinho mais para conhecer. E eles explicam o que significa esse redirecionamento do imposto, né? As empresas podem investir em projetos com até 20% do seu imposto devido. Ou seja, se uma empresa paga 100 mil de ISS ao governo, ela poderá destinar até 20 mil para um ou mais projetos culturais de seu interesse. Entendeu? Então, é assim que funciona. Esses 20 mil que ela tem aqui, depois, quando eles liberam aquela lista das empresas aprovadas, vai ter escrito lá, sei lá, OLX, exemplo, né? OLX 20 mil. Vai estar indicado lá na planilha o valor total que essa empresa tem para investir. E aí ela que vai decidir o que ela vai fazer com esse dinheiro. Ou ela vai colocar 20 mil todo em um projeto, porque assim, tem empresas que patrocinam o mesmo projeto todo ano. Que já tem ali
já tem o casamento pronto, né? E tem empresas que meio que dividem ali. Ah, vou botar 5 mil em um, 20 mil em outro. Ela que vai saber como que ela vai fazer, tá? Então, aqui, aí tá vendo? Aí aqui vem arquivos relacionados. Aí que vem todos os arquivos que são relacionados ao edital. O arquivo do edital mesmo. Aí tem as leis, os decretos, a resolução. Tá vendo? Tem uma resolução aqui de prestação de contas, que a Bruna estava falando de prestação de contas. Eles já colocam aqui. Então, é legal até... A gente fala assim, prestação de conta é um negócio lá no final, mas é bom já ler antes de colocar o projeto, porque você vai ver o que que você pode pagar, o que que você não pode pagar. Tá vendo? Então, tem, ó, o termo já, eles já colocam toda a documentação que é bem depois, que já é da etapa de execução, né? Aí tem aqui formulário de ajuste de ação, adequação orçamentária, que a Suelen tinha falado, né? Você pode mudar. Você pode fazer, ajustar as suas ações depois que você conseguiu a grana não foi integral, não foi o dinheiro todo, aí você, vou fazer uma adequação orçamentária. Então, você solicita, você manda uma planilha com os seus valores ajustados para o valor que você conseguiu captar, né? Nem sempre você vai conseguir captar tudo. Contrapartida institucional. Então, assim, são os anexos. Esses anexos aqui eu vou falar mais na outra aula. Aí eu vou abrir aqui o edital para a gente ver. Vocês acham complicado, gente? Diz aí para mim. Tá abrindo. Gente, olha, precisa de captar recursos com a internet aqui de fibra ótica. É trabalhoso. Tá vendo aí? Tá dando para vocês verem o edital? Então, esse é o nosso querido edital do produtor cultural ISS. Um beijo aí, prefeito, se estiver assistindo a gente. É, que esse aqui é da Prefeitura do Rio. Eu sou madeirense, né, gente? O cara tá sempre aqui na Portela. Vamos lá. Então é isso, ó. Aí aqui eu vou dar uma passada nele, assim, né? Uma passada, não vou entrar em todos os detalhes, mas é mais como a ideia era assim, como ler um edital, né? O que que é importante. Até porque são acho que 20 e poucas páginas. Assim, quando eu vou abrir um edital, qualquer um que seja, eu vou direto no item de quem pode se inscrever, né? Ou elegibilidade, né? Tem uns que botam critérios de elegibilidade. Porque é o mais importante, na minha opinião. Às vezes não adianta eu estar lendo tudo lá, lendo tudo, eu chego lá embaixo e falo assim, esse edital aqui não pode pessoa física, se eu sou pessoa física, entendeu? Aí eu li o negócio todo e vi que eu não posso me inscrever. Então, geralmente, eu vou direto nesses de critérios de participação. Depois eu vou no prazo de inscrição, né? Para ver se eu vou conseguir ter tempo de fazer esse negócio. Então, acho que é assim que eu costumo fazer, né? Assim, acho que não tem muito mistério. E outra coisa, os documentos, né? Então, eu vejo quem pode se inscrever, o que eu falei, o prazo, né? E os documentos necessários. Porque, às vezes, também, se tiver algum tipo de documento que eu não tenha, ou é muito complexo o prazo, também não vou conseguir, né? Então, vamos lá. Aí, aqui uma introdução, né? Em que eles já colocam que as inscrições vão até o dia 31. E, gente, esse negócio do horário é muito importante vocês olharem. Muito importante. Horário de fim.
Porque tem edital que termina à meia-noite, né? 23h59. E tem edital que termina às 6 horas da tarde. E aí, tem gente que não vê isso aqui, e aí, tipo, 7 horas da noite vai lá e abre o negócio, abre sabe? Abre a plataforma, só que o edital fechou 6 horas da tarde. Né? Esse aqui não é o caso, mas tem muitos que terminam, tipo, em horário comercial. Né? Então, eu já vi muita gente que não leu isso aqui e falou, eu fiz o material todo e tal, e aí eu fui colocar no sistema, já tinha encerrado. Né? Eu já trabalhei o contrário, eu já trabalhei num processo de Deus está recebendo ali, né? A gente participou da elaboração de um edital e aí eu estava recebendo ali os projetos. E acabava às 6. E as pessoas não leram. E as pessoas mandaram um monte de e-mail lá. Ah, não estava escrito isso. Aí eu mandava o print do edital. Mas aqui, querido, acabou às 6 horas da tarde. E não tem prorrogação. Né? É que eles botam onde que você vai se inscrever, que é nessa plataforma aqui. Depois eu vou mostrar também. E aí, né, todas as leis, decretos, né? A gente acha que é um saquinho isso aqui, mas vale a pena dar uma olhada também. Primeiro recurso da Rua Cultural, eu coloquei 18. Ah, sério? Meu Deus, tá vendo? Você achou que ia até tarde, né? Pois é, acontece. Fica a dica aí. Rua Cultural é o quê? Esse é do Estado? Edital do Estado? Vocês não colocaram nada nesse janelão, não? Nesse edital janelão? Teve um edital aí para festival. Colocar. Ah, boa sorte. Ah, não, já teve, né? Um resultado. Olha, eu fofocando aqui. Ih, parabéns! Foi habilitada. Legal, esse edital foi bem interessante. De projetos para dança, né? Cultura de rua. É que bom. Faço votos aí que consiga depois, né, realizar o projeto. Chama a gente. Chama a gente. Aí tá, ó. Aí o valor para incentivo, esse aqui é o valor que eles, né, vão disponibilizar, vinculado ali ao regulamento do imposto. E aí que tem essa parte de definições, né, que é como se fosse um glossário. Né? O que que é projeto cultural para eles? Aí explicam cada área, arte visual, artesanato, audiovisual. É bom ler isso aqui para ver de fato onde que você se encaixa, né? Qual categoria? Folclore, moda, museu, multiplataforma, teatro. E aí eles colocaram isso aqui também, uma novidadezinha desse ano. Além das áreas, tem o projeto pode se enquadrar em um ou mais dos seguintes formatos, que aí tem um formato. Pode ser ação formativa, né, tipo oficina, seminário, ou uma formação mesmo, né, um programa de formação, evento, festival, exposição, digitalização, restauro, aplicativo, filme, websérie, tem um monte, ó. Aí é bom dar uma olhadinha, porque o mesmo projeto pode se enquadrar em um ou mais aqui, né? Eles têm bloco de carnaval, tá, o Luiz? Sempre tem vários blocos de carnaval que conseguem ser patrocinados pela lei de ISS. Eu já participei de uns pitches assim que eu vi o pessoal correndo atrás. Ah, deixa eu ver aqui. O lado do INSS é que meu público-alvo é da Baixada. E não encontrei um edital correspondente. Entendi. É,
pensativa aqui agora. Existe essa tentativa de centralização, né? Mas como o ISS é da cidade, né, do Rio, aí vale a pena você procurar os editais do estado, né? O ICMS, enfim, acho que seria mais direcionado os editais do estado, que eles conseguem abranger essas áreas. Deixa eu ver aqui. Mas é bom dar uma olhada, né? Assim, ver essa estrutura, às vezes pode fazer algum tipo de parceria para realizar o projeto. Enfim, tudo é possível também, né? De repente ver uma outra organização, né? Fazer tipo uma correalização. Aí aqui é a Comissão Carioca de Promoção Cultural, né? Que é a comissão que cuida, né, dessa parte ali dentro da Secretaria de Cultura, acompanhamento do projeto. Aí ele explica o que é o produtor cultural, o que é o contribuinte incentivador, o que é a empresa, né? Aí vem as condições de participação. Poderá se inscrever o produtor cultural pessoa jurídica, tá? Então, assim, ISS não pode pessoa física, não pode ser inscrição por CPF, não. É vedada a participação do produtor cultural suspenso, não. Deixa eu ver alguma coisa aqui. Quem tiver com prestação de conta em pendência não pode se inscrever. Vou lá aqui para uma parte mais. Aí aqui é importante, os limites financeiros para participação. O limite de captação por projeto será de R$ 1.282.365,57, tá? Então, esse valor aqui é o limite de captação por projeto. No momento da inscrição, cada produtor cultural, aí você tem que ver aqui se você está nessa categoria, pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos, então aqui tá inserido tanto uma empresa quanto uma ONG, né? Ela pode inscrever projetos, né? Isso é bom vocês ficarem atentos nos editais também, quantos projetos você pode se inscrever. Então, aqui está dizendo, poderá inscrever projetos, solicitando patrocínio de até, no máximo, 4% do valor total do incentivo, que equivale a esse valor aqui. Então, o que isso significa? Que você, se você está dentro dessa categoria aqui, você tem esse teto de inscrição de projeto, tá? Então, você pode inscrever tantos projetos somando esse valor, em até esse valor, tá? Na fase de captação, né? Aí, porque aqui é assim, no momento da inscrição, captação, no momento da inscrição e captação. Na fase de captação, cada produtor cultural poderá captar até 2% do valor do incentivo para a realização de 2023, o que equivale a esse valor aqui, R$ 1.282.365,57 para incentivo de seus projetos culturais. Então, assim, na inscrição, vocês podem colocar até esse valor aqui, mas no momento de captar, o total não pode passar desse, tá? Porque aí tem gente que coloca 500 mil projetos, né? Até esse valor, e aí na hora de captar vai vendo ali quais são os mais importantes. Então, assim, esses valores aqui são relativos à pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos, tá? E também está inserido MEI, tá? MEI também pode. A Bruna falou que tem um similar. É o ICMS, é o do Estado, Bruna. É o edital do ICMS. Vamos lá aqui. Peraí, me perdi.
Então, aí aqui depois ele especifica outra categoria de proponente, que aí são valores diferentes, tá? Produtores ou artistas ou entidade comprovadamente representativa de classe exclusivamente de fins culturais, né? Sociedade cooperativa. Então, pode se inscrever pessoa jurídica com sem fins lucrativos, pode se inscrever sociedade cooperativa, né? Pode ter associação, sindicato também pode se inscrever. Sindicato não costuma ser muito aprovado, não, mas associações e MEI também, tá? Então é bom ficar de olho aqui. Isso aqui, para mim, eu acho que é o mais importante quando eu vou ler um edital. Vou ver quem é que pode se inscrever nele, se eu me enquadro, tá? Vamos ver aqui. Já são 8h20, gente. Deixa eu ver. O tempo passa rápido. O tempo passa rápido, eu falo pra caramba e tem muita coisa, muito conteúdo interessante. Especificações do projeto cultural para inscrição. Aí eles falam que tem que ser apresentado ao público da cidade do Rio de Janeiro. Todos os projetos culturais deverão contemplar pelo menos uma ação nas APs 3, 4 e 5, que é aquilo que eu falei, né? Com exceção da Barra, ou em territórios periféricos, comunidades e favelas, ou em zonas de cultura. Essa zona de cultura é um projeto novo da prefeitura, né? Começou esse ano, se eu não me engano. E aí tem algumas ações aqui em Madureira, aqui tem de tudo. Santa Cruz e ali no Valongo, Saúde. Então, você pode colocar. Isso aqui é interessante vocês estarem ligados, né? Então, assim, o meu projeto ocorre principalmente no centro, mas eu posso botar uma ação ali no Valongo, então eu posso fazer em Madureira, né? Às vezes você faz um filme e tal, e aí você pode fazer uma atividade, uma sessão desse filme em Madureira, ou alguma AP dessa daqui. É muito importante ficar atento a esses detalhes aqui. O cronograma, o cronograma do projeto tem que ter até 12 meses, né? Então, aqui no vocês pode ser um projeto que tenha 6 meses, né? Tenha 10 meses, mas tem que ter até 12 meses de execução. E aí vocês têm que fazer aquele cronograma bonitinho. Quanto tempo de pré-produção, quanto tempo de produção e quanto tempo de pós-produção, que a gente bota incluir na prestação de contas. Geralmente, mas depende muito do projeto, né? Mas geralmente eu coloco ali 2 meses de pós-produção, né? Depois a gente pode falar mais de cronograma na próxima aula. Mas tá aqui, a etapa de pós-produção deverá ser limitada a até 2 meses, não pode passar de 2 meses. Orçamento. Então, acho que a Suelen que tinha perguntado aqui sobre se não conseguiu o valor, não é? Algo assim. Aí eu falei, vou falar isso depois. Então, o que que acontece aqui na lei DSS? Você precisa ter o produtor cultural, poderá ser remunerado, desde que realize serviços ou projetos especificados em rubricas até o limite de 20% do valor aprovado. No caso da captação inferior ao valor aprovado, o produtor cultural, no momento da adequação orçamentária, deverá considerar a mesma proporcionalidade no limite de 20%. Não, isso aqui é outra coisa. Produtor cultural no momento da adequação orçamentária. Essa aqui é a remuneração do produtor cultural. O que que acontece? Dentro do orçamento que vocês forem elaborar, eu posso falar isso depois melhor. Esse é o teto de remuneração do proponente. Então, por exemplo, eu sou uma empresa, vou colocar um projeto no ISS. E aí, na minha empresa, eu vou ter ali quais são as pessoas da minha empresa que eu vou pagar.
vou pagar o coordenador do projeto, vou pagar o produtor, vou pagar o coordenador de comunicação, vou pagar o administrativo financeiro. Essas são as rubricas da galera da minha empresa, direto, sem ser os que eu vou contratar terceirizados, né? Essa galera, o valor que eu vou pagar para essa galera não pode passar de 20%, tá? Então, essas leis de incentivo, elas têm vários detalhes ali, várias porcentagens que tem que ficar atento, né? Existe o teto de valor do projeto que você pode botar, existe o teto de remuneração do proponente, existe uma porcentagem da captação de recursos. Então, assim, são várias coisinhas, né? Com relação ao que a Suelen falou do valor, o ISS, você precisa ter, deixa eu ver se tem, se está escrito lá embaixo. O ISS, o edital do ISS, você precisa ter, acho que deve estar lá embaixo, você precisa ter 30%, até 30%, mais de 30% do valor captado, né? Então, você tem o valor total do seu projeto, e aí veio uma empresa e te deu né, falou assim, a empresa tal vai patrocinar o seu projeto. Só que aquele valor que ela, né, o recurso que ela vai aportar, corresponde a 10% do seu projeto. E você só conseguiu ela. Você não consegue executar, tá? Você precisa ter pelo menos 30% do valor total do projeto para conseguir executar. Então, o que a gente também sempre fica na cabeça quando a gente coloca um projeto na lei do ISS? Aquele orçamentão bonito, né? R$ 1 milhão meu projeto, né? Mas você ter ali um orçamento seu, que vai estar com você ali na gaveta, e um orçamento de 300 mil, caso você só consiga 30%, entendeu? O que eu consigo fazer com 30%? A meta, a cabeça de vocês é para tentar o integral, o valor integral. Mas, assim, se você não conseguir o valor total, esse valor, ele continua ali, né? Existe uma conta de captação, uma conta de movimento, e que você ainda pode continuar captando. O projeto, você tem a captação prorrogada para mais um ano. Então, você pode tentando captar para o próximo ano, tentar conseguir mais grana, para chegar ao mínimo necessário, tá? Não sei se deu para entender, porque essas coisas são bem chatinhas, assim. Mas é isso, para você conseguir executar o projeto, tem que ter no mínimo 30% do valor total captado, tá? Essas leis de incentivo, elas são bem chatas com contrapartidas, tá? Tanto o ISS, quanto a do Estado, ICMS, quanto a Lei Rouanet. Vocês têm que ficar bem atentos com o que vocês vão pensar de contrapartidas sociais, né? Então, tem essa aqui, a do ISS, eles botam vários tipos de contrapartidas. Tem a democratização de acesso. O deles é interessante que eles botam alguns exemplos aqui, entendeu? Então, se você não sabe muito bem o que você pode fazer de contrapartida, já tem alguns exemplos, algumas sugestões, né, que eles botam aqui. Então, por exemplo, se o seu projeto ele é totalmente gratuito, né, você já pode discriminar que o seu projeto tem a democratização do acesso, ele já está atendendo, né, o projeto aqui é disponibilização do produto cultural gratuitamente. Então, já é uma democratização de acesso. Você pode realizar projetos que gerem receita, né? Às vezes uma peça de teatro vai ter entrada. Aí, para democratização de acesso, você tem que ter uma distribuição gratuita, uma porcentagem gratuita ali, para aluno de escola pública, tá vendo? Eles botam essa sugestão. Aí tem a acessibilidade da pessoa com deficiência. Assim, já falo de cara, qualquer projeto que vocês coloquem tem que ter ali um intérprete de Libras. Ah, é um festival de não sei o quê, tem que ter um intérprete de Libras no palco.
Ah, vai ser uma live, não sei o quê, tem que contratar um intérprete de Libras, que vai aparecer naquela janelinha, né? Tem que ter, assim, né? É filme, vai ter ali audiodescrição também, recursos de acessibilidade, né, para pessoas com algum tipo de deficiência. Então, é importante ter algum tipo desses recursos. E aí, isso já vai estar onde? No seu orçamento, né? Vocês dão uma procurada lá, quanto que cobram um intérprete de Libras ali para um dia de festival? Quanto é a diária? Aí pesquisa, entra em contato, vê quanto é. Aí você bota no seu orçamento. Eu tô travada, né, gente? Tô falando aqui um tempão. Oh, meu pai. Agora sumiu aqui. Tá ouvindo? Importante a gente se comunicar. Mas vocês estão vendo a tela ainda, né? Então tá. E aí, sugestões. Aí tem também a contrapartida de inclusão profissional. Essa aqui eu acho que é nova deles, eles não costumavam colocar, não. Aí você tem que discriminar se vai ter contratação de profissionais de até 24 anos, contratação de recém-formados, já ter até pelo menos uma pessoa LGBTI que é mais no seu projeto, negro, PCD, posição de liderança. É bem interessante esse tipo de inclusão profissional. Eles não tinham colocado, não. Então, é isso. Também tem que ficar atento aqui às contrapartidas. Aí diz aqui da inscrição. A inscrição é aqui, ó. A gente já está meio que indo para o fim, mas eu vou mostrar aqui. Sessão inspirada, que é esse sistema, né? Aí você vai. Vocês podem entrar para fazer. Eu recomendo vocês entrarem, né? Para fazer. Depois eu mando aqui o link. Vocês entrarem para fazer um login, né? E explorar um pouquinho como se vocês fossem colocar um projeto. Deixa eu botar aqui no chat. Esse aqui é o da inscrição. Vocês estão conseguindo ver? Gente, olha, eu tenho que botar um sal grosso nesse computador. Porque eu botei a senha hoje e ele tá dizendo que não é a senha certa. Abre. Aí ele abre assim, tá vendo? Aí você vai em meus projetos. Eu tinha botado aqui um Cineclube Madureira, é um projeto fictício, só para mostrar para vocês, mas eu posso botar aqui Festival de Dança de Rua. Uma dança. Aí vem novo projeto. Aí você vem aqui. Aí já abre, né? Todas as etapas, tudo que vocês precisam preencher. Minha sugestão para a próxima aula, né? Para quem estiver bem interessado em, de repente, explorar isso aqui, ver se é uma possibilidade de projeto de vocês, entrar, fazer o login e dar uma pesquisada aqui, quais são as informações que eles pedem. Tá vendo? Tem a identificação do projeto, os dados do produtor cultural, aí você vai dizer, né, se é associação, cooperativa, enfim. Aqui eles pedem o cartão do CNPJ, o formulário de comprovação de atividades culturais, que é um daqueles anexos lá. Aí vem, eu acho que é o mais importante aqui para a gente ver enquanto aula, enquanto curso, né? Que são esses itens. Ficha técnica, resumo do projeto, objetivos do projeto, justificativa, produto cultural principal, produtos derivados do projeto, especificação técnica, né? São os itens mais focados do projeto mesmo. Aí, o que
também é uma dica, né? Para quem trabalha muito com projetos. Não façam nada direto aqui, né? Entrem, minha dica, assim, entra em cada etapa dessa, copia, vai para um Word e cola. Entra em cada um desses, copia e cola, que aí vocês vão ter o formulário de vocês no Word, façam tudo no Word primeiro, revisem, mostrem para outra pessoa, aí depois você tira um dia para passar tudo para cá, né? Passa tudo para o sistema e submete, tá? Porque é bem mais interessante vocês fazerem tudo no Word primeiro. Isso para qualquer edital. Assim, lê o edital, já vai direto para onde está o formulário de inscrição. Alguns deles disponibilizam um PDFzinho com os itens do formulário. Eu acho isso maravilhoso, facilita a vida. E tá vendo? Tem aqui o cronograma, a parte de comunicação, as contrapartidas, né? Que aí você pode especificar aqui. E depois é né, o nosso bonito, que é a parte mais chatinha da vida, vamos ser sinceros, que é colocar o orçamento. Aqui é a mesma coisa. Façam primeiro uma planilha no Excel, tá? Aí vocês, né, por isso que aí tem a parte chata, né? Dominar a fórmula e tal, mas não façam nada direto aqui, senão vai dar ruim. Criem a planilha de orçamento de vocês no Excel primeiro, com esses itens aqui, e depois passem para cá. Tá? Então, é isso, minha sugestão. Vocês entrarem aqui no sistema, principalmente pegar essa parte, esses itens aqui do projeto, e já treinarem um pouco. Eu não sei se eles botaram aqui o limite de caracteres, isso é muito importante também vocês ficarem atentos. Porque, tá vendo? Quando você começa a escrever, aparece a quantidade de caracteres. Então, assim, quando for passar para o Word, já coloca a quantidade de caracteres que tem que estar no limite. Gente, é porque, assim, de uns 2 anos para cá, eles reduziram muito a quantidade de caracteres. Então, assim, é difícil você definir qual é o produto cultural do seu projeto com 200 caracteres só. Tem que ser a pessoa master, expert em síntese. Bom, você consegue estratégia de execução? Como assim estratégia de execução? Estratégia de divulgação, de plano de comunicação, é isso? Deixa eu botar aqui para vocês também, que eu acabei nem mostrando o portal. Vai escrevendo aí, Sueli. Ó, esse aqui é o portal que eles criaram esse ano, que tem tudo. Vocês podem ir lá no site da secretaria ou vir aqui no portal. Aí eles explicam o que é a lei, tem aqui os produtores culturais, tem a lista. Aqui no contribuinte incentivador tem a lista das empresas do ano passado, tem notícias, tem inscrição, tem vários. Deixa eu botar aqui no chat. Portal. Alguns editais vieram um campo separado pedindo isso. Estratégia de execução. Vou pensar, mas o que eu acho que pode ser. Vou voltar aqui. Voltei, gente. O que eu acho que pode ser de estratégia de execução pode ser a questão de parceria, não é? Redes, você realizar parceria com. Tá,
Isso. Vê lá direitinho como que é. Aí bota lá no grupo, me manda, que aí próxima aula a gente conversa. Tá. Eu acho que deve ser como que você vai executar ali, se você vai fazer articulação com outro projeto, como é que vai ser essa forma de inscrição, né? Talvez seja isso. É isso, gente, assim, né? Acho que deu para dar uma passada assim no edital, né? Falar um pouquinho como que funciona ele, assim, em termos de etapas. Ali onde que faz a inscrição, como que acessa, né? É bastante informação, mas é isso. Quando a gente sabe o período que abre, a gente já vai tendo aquele tempo de estudar a lei, de elaborar o projeto, como a gente já sabe que todo mês de maio abre, aí já deixa aquele formulário salvo do Word do outro ano e já vai escrevendo. Você sabe como é que é a estrutura, né? Já vi as empresas antes, então, assim, é complicado, é trabalhoso, mas tem seus macetes, né? Que você vai pegando ali com o tempo, à medida que você vai participando. Então, aí é isso. Aí, na próxima aula, minha ideia era a gente já falar desses itens mais, vocês já escreverem mesmo, né? Assim, pegarem tudo que vocês já produziram desde agora e transformar nesses itens aqui, objetivos, justificativa, e a gente pode, de repente, usar essa própria estrutura aqui, né, do ISS, e é isso. Aí na sexta a gente fala um pouquinho de orçamento, fala desses anexos que são importantes, e aí vocês já, semana que vem, já saem com uma estruturazinha de projeto pronto. É isso, gente. Deixa eu pensar aqui se tinha mais algum link para mandar para vocês. Vocês devem estar cansados. Segunda-feira a gente já começa assim, né? Mas é isso, eu botei aqui no chat. Eu vou botar lá no. Vou botar no grupo também. Vou botar aqui no grupo. Vocês têm alguma dúvida, gente? Uma pergunta? Fale agora ou fale pelo WhatsApp depois. Eu já perguntei bastante já. Aproveitou, tá certo. Aproveitou aí para tirar as dúvidas, né? É o momento. É o momento. Então, por enquanto apenas essa semana. É isso, tem que estudar. Eu travei aí, gente. Travei com um bico aqui. Travei fazendo um bico. Mas é isso, gente. Vou pausar aqui.